educação com amplo debate, pensando todos os desafios que no Brasil tem para a gente pensar aí desde a educação infantil até o ensino superior. Para os estudantes que estão aqui, é muito importante a gente poder entender esse debate. O Plano Nacional de Educação, ele é um plano que pensa metas e estratégias em todas as etapas e níveis de ensino. Ele tem aí uma amplitude de 10 anos, para que realmente, a partir de uma articulação entre os poderes do governo federal, municípios e estados, a gente possa ter aí metas alcançadas, que eu posso dizer que é preciso a gente considerar um tripé. É preciso a gente ter uma escola pública de qualidade, é preciso que a gente tenha essa escola pública com todas as condições infraestruturais e pedagógicas, não somente prédio, mas é preciso a gente ter um projeto para essa escola pública que realmente considere os diferentes espaços que essa escola precisa ter para desenvolver as aprendizagens desde as crianças pequenas até aí o estudante que consegue fazer o doutorado. Só para vocês terem uma ideia, no Maranhão a gente tem uma meta muito pequena em relação ao investimento na pós-graduação. Então a gente só tem 80 doutores, vamos dizer, no último 2023. Então, para um país que precisa investir em tecnologia, em ensino, em produção da ciência, em pensar o país com todas as suas problemáticas, é muito pequeno a gente ter esse investimento no doutorado. Então, o primeiro tripé é ter uma escola pública com as condições realmente que possam fazer o desenvolvimento, não só pensando a infraestrutura, vamos dizer, é o principal. A gente que representa os professores da rede pública aqui de São Luís, em termos da prefeitura, porque nós somos o sindicato que representa essa categoria, a gente vê que o desafio da infraestrutura, ele é o primeiro, porque a gente tem uma escola que tem uma condição, que tem uma sala com ar-condicionado, que é o mínimo, que tem um espaço em que as crianças podem se desenvolver, podem fazer a refeição, podem ter a quadra para fazer as atividades. Isso é o mínimo que a gente pensa de uma escola pública. E aí, a partir disso, ir avançando. É preciso ter outros espaços que a criança possa se desenvolver nas artes, na ciência, no conhecimento matemático e em todos os níveis de habilidades que ela precisa. Então, aqui na prefeitura, a gente ainda está lutando para o mínimo, para ter uma escola que tenha uma sala com ar-condicionado, que tenha um refeitório, que tenha uma quadra coberta, que tenha esses espaços. Infelizmente, não é essa a realidade. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, aqui em São Luís, na prefeitura, a gente tem em torno de 261 escolas. Infelizmente, a gente ainda tem um dado muito grande de escolas que a gente denomina de anexos, que são escolas que não têm as condições necessárias para realmente ter o desenvolvimento. Então, a gente ainda tem uma média de 60 das 268 escolas, a gente ainda tem uma média de 60 escolas denominadas anexos. Então, é uma realidade que precisa avançar. Então, o primeiro tripé para a gente ter esse plano, pensando todas as condições, é ter essa escola com todas as condições. O segundo é a valorização dos profissionais da educação, dos profissionais que atuam nessa escola. Então, esses profissionais, eles precisam ser valorizados na sua carreira, na sua condição salarial, no investimento do espaço para a formação, planejamento, para que ele possa realmente desenvolver esse trabalho, não somente os professores, mas os profissionais que atuam na portaria, na merenda, no administrativo. Então, a gente precisa avançar. A gente ainda tem, a nível do Brasil, uma comissão pensando como é que vai ser aí, vamos dizer, os desafios para o piso salarial dos professores. Já existe o piso salarial dos professores, mas ele está sendo repensado a forma de cálculo. Então, existe uma comissão aí com as entidades que representam a categoria, CNTE, Undime, MEC,
essa nova forma de valorização dos profissionais, que a gente não tenha perdas, que a gente possa avançar. Além disso, o desafio de pensar o piso dos profissionais que atuam não docentes, que a gente também precisa desse desafio. Então, esse é o segundo tripé. E o terceiro tripé, que é o mais importante, que é justamente o resultado que os estudantes necessitam, é ter a qualidade na aprendizagem. E a qualidade na aprendizagem, ela não deve ser medida somente por avaliações externas, por cumprir metas, por sobrecarga do trabalho do professor para alcançar essas metas. Quando a gente pensa a avaliação da aprendizagem, por exemplo, lá na Prefeitura de São Luís, os professores são muito sobrecarregados, em que os estudantes, desde pequenos, com 6 anos, eles já são pressionados a semana sim, semana não, fazer avaliação, cumprir metas, e aí pensando só 2 eixos de conteúdos, é o português, a língua portuguesa e a matemática. E aí a gente pergunta, esses são os únicos eixos para um desenvolvimento de um estudante? Não. E aí pensar o recorte do que se tem que treinar os estudantes para essas avaliações. É o único recorte de que a gente quer de uma avaliação da aprendizagem? Não. Tanto é que a gente tem aí todo um adoecimento dos professores a nível do Brasil. Aqui em São Luís a gente tem muitos professores se afastando para a licença saúde ou sendo readaptados, porque essa pressão em termos de resultados, sem pensar um projeto pedagógico que realmente considere o que é necessário para uma criança, para um jovem, para um adolescente e um adulto se desenvolver, e pensar só a partir de avaliações externas é muito pouco para o que a gente quer para a escola. E aí, quando a gente pensa que esse Plano Nacional de Educação, a partir desse tripé, escola com qualidade, valorização dos profissionais da educação, os estudantes tendo realmente o desenvolvimento com todos os conteúdos que são necessários, os conteúdos cognitivos das diferentes disciplinas, não somente centrado português e matemática, o desenvolvimento da arte, da estética, do corpo. Então, são várias questões. E, infelizmente, a rede pública ainda não avançou. E aí, quando a gente pensa as disputas em torno do PNE, a gente precisa combater, e aí a CNTE, que é uma Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que reúne vários sindicatos em todo o país, e nós estamos na CNTE, eles fizeram um esforço com 18 entidades na campanha em defesa da educação pública e já protocolaram junto à Comissão Especial do PNE emendas da CNTE ao PNE. Está lá no site da CNTE, então são várias emendas a esse novo plano. A gente está em 2024, já deveria ser o primeiro ano de vigência do plano, a gente já está atrasado, porque ele ainda está em debate, ainda está em tramitação. E aí, essas emendas, elas colocam várias modificações e acrescentam propostas para que realmente o Plano Nacional de Educação possa cumprir e combater 2 grandes questões de disputas em torno do Plano Nacional de Educação. Primeiro, é realmente fazer com que o financiamento da educação, que é aquela meta que a gente vem perseguindo de 10% do PIB da educação para a rede pública, a gente ainda não alcança. A gente está aí em torno de 5,4%, variando. Então, a gente ainda não alcançou nem 10% do PIB. E a maioria dos países que compõem a OCDE, que é uma organização que avalia aí os indicadores de, vamos dizer, de valorização e o que o país deve, vamos dizer, investir em termos de educação, ele já alcança esses 10%. O Brasil nem alcançou. E o outro viés que a gente coloca em torno do financiamento da educação, que é o mais importante e que é a disputa em torno do novo Plano Nacional de Educação, é o viés não privatista. Porque dentro
organizações que querem investir na educação. A gente tem aqui em São Luís, por exemplo, a disputa com o Banco Itaú, a disputa com a Fundação Lema, a gente tem o Educar para Valer, em que os professores precisam ser formados, alcançar metas e vários indicadores em que o que está em jogo não é fazer a educação avançar, mas sim interesses privatistas nesse dinheiro público em torno da educação, produção de materiais formativos, em torno de, vamos dizer, a plataformização da educação, em que o professor, a partir dessa plataforma, ele é formado, ele coloca os resultados, ele, vamos dizer, elabora o seu planejamento. Então isso é muito perigoso. E aí é preciso a gente considerar que a gente, nessa disputa do PNE, a gente precisa combater essas duas questões. E aí, só para vocês entenderem alguns dados que são importantes, quando a gente pensa a nível aqui de São Luís e do Maranhão, o diagnóstico em torno do plano anterior, ele é muito ruim, ele não avançou. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a educação infantil, porque a Prefeitura de São Luís, ele tem obrigatoriedade com a educação infantil e ensino fundamental. Então, quando a gente pensa em educação infantil, por mais que se diga que as crianças de 4, 5 anos a gente já alcançou uma matrícula de quase 95%, a gente precisa compreender que quando se fala nessa matrícula de crianças de 4, 5 anos, não é somente nas escolas públicas municipais, mas muitas das vezes parte dessa matrícula é com as escolas comunitárias. E infelizmente as escolas comunitárias acabam não tendo, se a escola pública já não tem, que existe todo um acompanhamento, existe toda uma gerência em torno disso, imagina as escolas comunitárias, por mais que se diga que uma ou outra conseguem fazer o trabalho em termos de formação das crianças. Então, essa matrícula que diz que no diagnóstico a gente alcançou de 4 a 5 anos, as crianças de 4 a 5 anos, quase 100% das crianças estão estudando, não é na rede pública oficial. Parte dessa matrícula, mais de 40% acaba sendo nas escolas comunitárias. E quando a gente pensa o desafio das crianças de 0 a 3 anos, aí é mais difícil ainda, porque a gente não tem nem 35% dessas crianças na rede pública, comunitária e pública. Por exemplo, aqui em São Luís, a gente tem, acho que, uma escola que atende crianças de 0 anos, e eu acho que ainda não tem a matrícula. Das 100 escolas que a gente tem da educação infantil, só para vocês terem uma ideia, a gente só tem 12 creches integrais. Então, o diagnóstico é muito difícil, porque para as mães, para as mulheres, mães, maioria negras que compõem aqui o censo em São Luís, a gente não tem garantido a elas o direito ao trabalho, porque nem as creches integrais para colocar e matricular seus filhos e ter essa garantia do desenvolvimento, a gente não tem. A gente tem somente 12 creches na cidade de São Luís para atender as crianças pequenas. Quando a gente vai para o ensino fundamental, a matrícula já é mais ou menos universalizada, chega a quase 100%, mas a gente só tem 80% dos estudantes concluindo o ensino fundamental. Existe a garantia da matrícula, mas não existe a garantia de que o estudante permaneça e conclua o ensino fundamental. E o aluno que não conclui o ensino fundamental, ele acaba indo para a educação de jovens e adultos, às vezes não tendo essa garantia, porque nos últimos 4 anos, o que a gente observa na Prefeitura de São Luís é o fechamento das escolas de educação de jovens e adultos. Então, se esse estudante não está concluindo o ensino fundamental, existe matrícula para a educação de jovens e adultos. Mas a Prefeitura vem fechando algumas escolas, deixando algumas que às vezes é distante da moradia,
E é muito difícil um estudante à noite, se não estiver próximo à sua residência, continuar estudando. E aí, para tentar finalizar, não sei como é que está meu tempo, mas um dado também que é muito importante é em relação ao ensino médio. A gente tem uma matrícula aí do ensino médio avançando também de amplo atendimento no Maranhão, e aí não é a prefeitura que tem a obrigatoriedade do ensino médio, e sim o governo do estado. A gente tem aí um avanço de mais de 95% das matrículas garantidas, mas como no ensino fundamental é garantido a entrada, mas os estudantes não permanecem. Então a gente tem aí uma taxa de 70% dos estudantes que permanecem e concluem o ensino. Então é uma taxa muito pequena se a gente for pensar. Se a gente for pensar no investimento que a gente quer para a juventude, concluir o ensino médio, ter acesso ao ensino superior, e quando vai para o ensino superior, pior ainda, porque a gente tem a matrícula no ensino superior, no ano de 2023, chega a 27%. E a escolaridade geral do Brasil, em pessoas que têm nível superior, não chega nem a 18%. Então, a realidade no Brasil, ela precisa avançar nos dados. Por isso que a gente acha importante esse espaço. Seria mais importante se a gente pudesse fazer uma articulação mais ampla, ter mais tempo, chamar mais organizações, porque o PNE, para que ele realmente avance, é preciso que os estudantes estejam discutindo o PNE, é preciso que os sindicatos estejam organizados e discutindo, é preciso as diferentes organizações da sociedade civil, porque é um plano que interessa a toda a população. Então, esse seminário é muito importante, mas seria mais importante se a gente pudesse ter mais mobilização, mais organização, mais tempo para a gente poder avançar. E por isso, como encaminhamento para a comissão especial que atua aqui no Maranhão, a partir do mandato de Duarte, é muito importante que seja provocado na Assembleia Legislativa, porque tem mais força, uma audiência pública. É essencial que ainda nesse mês de setembro, com mobilização, se faça articulação com os deputados para que aconteça uma audiência pública, para que realmente a gente tenha um amplo debate e possa avançar aí. E aí, finalizando, está disponível as emendas que a CNTE propôs no site da CNTE e foi entregue à comissão especial para apreciação.